Livro de 2 Reis, capítulo 11. Versículo 1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor. E fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. 1/3 parte de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei. E a outra 1/3 parte estará à porta sur, e a outra 1/3 parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a segunda guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Versículo 9. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa. Ele deu o testemunho e o fizeram rei. E o ungiram, e bateram as mãos e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E a lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei, e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões, os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. Versículo 20. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia à espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. 2 Reis, capítulo 12.
No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Versículo 16. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados, se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e as mandou a Azael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos o feriram, e morreu e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 13, versículo 1.
No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Versículo 3. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Ahazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele sobre a sua mão sobre o arco. E pôs Eliseu sobre ele a sua mão. Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas aos sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles, um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. Versículo 24. E morreu Hazael, rei da Síria,
e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai. Na guerra, 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. 2 Reis, capítulo 14, versículo 1. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém e fugiu para Laques. Porém enviaram após ele homens até Laques, e estes o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Versículo 21. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais.
No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez em seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículo 1. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até ao dia de sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 8. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Versículo 13. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Versículo 16. Então Manaém feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também seus termos desde Tirza, porque não lhe tinham aberto. E os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria.
E fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias, se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Assíria, para cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 23. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou, e reinou em seu lugar. Versículo 26. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Versículo 27. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, e a Bel-Bet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Versículo 32. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera Uzias seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Acá, seu filho, reinou em seu lugar.